Boa noite, queridos amigos aqui do canal Espiritualismo TV e Rádio do Sol. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Primeiramente desejando que a espiritualidade que compõe a egrégora desse canal, juntamente com todos vocês que aqui vêm em busca de espiritualização, possam estar conosco, que possam visitar o lar de cada um de vocês, levando muita paz, levando muita harmonia e trazendo Jesus às vidas de cada um de vocês. A paz de Jesus, o amor de Jesus a todos é o que eu desejo. E nessa noite nós não estaremos online com vocês, pois aqui no Nordeste nós temos São João e São Pedro, que é uma festividade junina da região, e hoje nós estaremos com os familiares, vivendo esse momento que é muito importante para nós. Mas eu resolvi deixar com vocês um vídeo que eu já tinha aqui gravado, falando um pouquinho sobre a importância de nós seguirmos sempre trabalhando, a importância dessa, porque os espíritas gostam muito de falar, né, sobre a necessidade de se trabalhar. O Chico Xavier tinha muito isso, o mentor dele exigia muito dele que ele trabalhasse sempre. Então, eu faço nesse vídeo uma análise de uma das mensagens do Emmanuel, que é o espírito, que foi o espírito mentor do Chico Xavier, porque eu achei que esse vídeo está muito atual com relação a esse desânimo que vem tomando conta de muitos dos trabalhadores, não é só dos espiritismos, mas de todas as religiões. Inclusive, teve até um censo que anda aí rolando muito na mídia, falando sobre a evasão no espiritismo, só que a gente percebe que essa evasão ela não é somente no espiritismo, ela vem acontecendo na maior parte dos centros religiosos, né? Então parece que isso está na alma, né, das pessoas, algo está modificado, enfim. Então eu achei essa mensagem assim muito propícia a esse momento e eu vou deixar esse vídeo com vocês para que vocês possam refletir. É um videozinho curto, somente para poder ter essa sensação de que nós estivemos juntos na noite de hoje e sempre pedindo por todos vocês que buscam esse canal. Eu sei que em buscas realmente de crescimento espiritual, buscando focar naquilo que realmente importa para nós, né, que é o nosso trabalho de espiritualização na matéria, tá bom? Então, curtam o nosso vídeo, espero que seja muito útil para vocês e a gente se encontra daqui a 15 dias. Que Deus esteja com todos vocês. Estamos aqui para mais um vídeo do projeto Momento Consolador com Emmanuel. Meu nome é Rosi e nós vamos refletir um pouco sobre uma mensagem trazida no livro Consolador, obviamente, na segunda parte, no capítulo Experiência, a pergunta 131, onde perguntam a Emmanuel: como adquire experiência o espírito encarnado? E ele responde: a luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias à sua marcha para a perfeição. Refletindo sobre essa mensagem, tentando entender o sentido dessa coisa de ter que trabalhar, ou a necessidade de lutar constantemente e trabalhar constantemente, da mesma forma que o nosso corpo físico, para se manter, necessita do pão de cada dia. Eu lembrei de uma passagem que eu vi no livro Nos Domínios da Mediunidade, onde eles estão analisando o psiquismo da médium Celina, que nós sabemos se tratar do próprio Chico Xavier. E essa médium, ela tem uma grande elevação moral, disciplinada,
totalmente desenvolvida, mediunicamente falando, e o André Luiz analisando ela, e ele faz parecer, né, que ela já tem todas as aquisições e que tudo aquilo que ela apresenta, que ela já desenvolveu, moralmente falando e mediunicamente falando, já está adquirido e que nada mais pode tirar dela. E aí é curioso porque o espírito, o mentor, ele faz mostrar que não, que se ela perder a disciplina, ela cai e ela perde toda a construção que ela já estava fazendo ali. Eu vou ler a mensagem, é um parágrafozinho curto, mas eu achei ele muito importante, nesse sentido de mostrar a importância da gente estar sempre trabalhando. Ele diz assim: nossa irmã vem atravessando os seus testemunhos de boa vontade, fé viva, caridade e paciência. Tanto quanto nós, ainda não possui plena quitação com o passado. Somos vasta legião de combatentes em vias de vencer os inimigos que nos povoam a fortaleza íntima ou o mundo de nós mesmos. Inimigos simbolizados em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior, a nos colocarem em sintonia com os habitantes das sombras, evidentemente perigosos ao nosso equilíbrio. Se nossa amiga Celina, quanto qualquer de nós, abandonar a disciplina a que somos constrangidos para manter a boa forma na recepção da luz, rendendo-se às sugestões da vaidade ou do desânimo, que costumamos fantasiar como direitos adquiridos ou injustificados ou injustificável descanso, de certo, sofrerá o assédio de elementos destrutivos que lhe perturbarão a nobre experiência atual de subida. Muitos médiuns se arrojam a prejuízos dessa ordem. Depois de ensaios promissores e começo brilhante, acreditam-se donos de recursos espirituais que lhes não pertencem ou temem as aflições prolongadas da marcha e recolhem-se à inutilidade, descendo de nível moral ou conchegando-se a improdutivo repouso, porquanto retomam inevitavelmente a cultura dos impulsos primitivos que o trabalho incessante no bem os induziria a olvidar. Aqui ele mostra o quanto é importante o mantenimento desse hábito do trabalho. Então, eu achei interessante essa colocação, porque nos dias atuais nós temos visto muitas pessoas caindo em processos obsessivos e temos visto muitas pessoas caírem em depressão. E analisando as atividades que desenvolvemos nesse período, onde nós também passamos por instantes em que foi visível o assédio à nossa volta, eu percebi o quanto estar em atividades constantemente me ajudava a não cair nesse desânimo, não cair nessa estagnação que vimos muitos caírem, né? E aí que tem uma outra mensagem. Essa mensagem é trabalhada no livro no Evangelho Gnóstico de Tomé, trazido por Hermínio de Miranda. Eu achei também uma mensagem que complementa tudo isso para fechar esse pensamento. Nessa mensagem, Jesus, ele diz assim: não é possível que qualquer um entre na casa de um homem forte e a tome à força, a menos que ele amarre as mãos. Dessa maneira, ele poderá saquear-lhe a casa. É outro ponto, essa mensagem que também complementa esse sentido, porque Hermínio de Miranda, analisando o sentido dessa mensagem, que é chamado no livro de Logia, que eram pequenas anotações que os apóstolos faziam do que Jesus ensinava, para que eles pudessem desenvolver o texto depois.
E ele diz assim, eu só consigo ver um sentido nesse texto, onde ele fala assim, que para que alguém tome a casa de um homem forte, ou que um ladrão arrombe essa casa, ele tem que atar as mãos desse homem forte. Aí ele diz assim, esse atar as mãos para mim só pode significar no sentido espiritual. Então, o homem precisa ser paralisado no sentido espiritual. Esse homem forte que construiu uma boa base espiritual. Porque se não for dessa forma, você não derruba, você não invade a casa dele. E esse atar as mãos só pode estar ligado ao desânimo, à preguiça e à inutilidade. Porque se você está constantemente trabalhando, se você está vigilante e operante nesse sentido, a sua casa nunca vai ser tomada, porque você vai ser sempre um homem forte e vigilante. E aí, eu lembrei da narrativa de Arnaldo Rocha, também sobre Chico, que ele fala que certo dia ele estava dormindo no mesmo quarto que Chico e ele acordou e Chico estava suspenso da cama, a 50 centímetros mais ou menos suspenso, convulsionando. E ele tentou acordar Chico e não conseguia, e ele entrou em oração e conseguiu ajudar Chico a sair daquele estado. E quando foi conversar com ele, Chico disse que estava sofrendo um assédio. Aquilo era um assédio. Aí imaginem vocês, nós estamos aqui falando de Chico Xavier, altamente moralizado, sofria assédios. Por que nós vamos viver na ilusão de que nós, réis mortais, não sofremos assédio? Nós somos assediados o tempo inteiro. Daí a importância da gente se manter vigilante. E quando o Chico sai daquela situação, daquele transe, e fala para ele que estava sofrendo um assédio, o que é que ele propõe a Arnaldo? Ele diz assim, Arnaldo, nós precisamos abrir mais uma mediúnica. Aí ele diz, Chico, mas nós já temos duas. Aí ele diz assim, mas são muitos. São muitos os nossos inimigos e a gente tem que ajudá-los, porque são muitos os que nos cercam e a quem a gente deve. Então a gente tem que trabalhar mais. Precisamos trabalhar mais. E aí a gente vai ajudar mais. É a forma da gente se proteger. Então, é isso que eu entendo dessa mensagem, essa contribuição diária para o nosso crescimento espiritual que a gente dá a nós mesmos em trabalhando e lutando constantemente. Porque se você para de trabalhar, você se torna um homem fraco e a sua casa vai ser invadida. É isso que eu entendo dessa mensagem, eu acho ela importantíssima, principalmente nos dias em que estamos passando na atualidade. Obrigada pela oportunidade.